Irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 18, diz assim, considero o sofrimento de agora, que não há de ser comparado com a glória que Ele revelará em nós mais tarde. Olha que interessante, irmão. Paulo disse em Romanos 8,18, considero o nosso sofrimento de agora, que não há de ser comparado com a glória que Ele revelará mais tarde. Então entenda, Paulo está dizendo, aceite o sofrimento de agora, porque a glória que Ele vai revelar em nós é muito maior do que aquilo que está passando agora. Aleluia! Você tem que entender isso. Vou repetir esse versículo, é muito forte. Considero o nosso sofrimento de agora, que não há de ser comparado com a glória que Ele revelará em nós mais tarde. Glória a Deus. Então percebe que maior que o sofrimento é a glória que vai ser revelada em nós. Glória a Deus. Sabe por que Paulo está falando isso? Para você aceitar o sofrimento de agora? Talvez você fale assim, como que eu vou aceitar meu sofrimento de agora se a dor é muito grande? Irmão, quem está falando para você aceitar o sofrimento de dor foi alguém que passou dor. Porque se você pegar para ler Atos 28, olha o que está escrito. Em Atos 28, a Bíblia vai dizer assim, Atos 28:3, tendo Paulo ajuntado e tirado da fogueira um feixe de graveto, uma víbora, fugindo do fogo, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram uma víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros, certamente este homem é um assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Agora entenda isso aqui. A Bíblia diz que Paulo está na ilha de Malta, e Paulo está nessa ilha, e a palavra do Senhor diz que ele fez uma fogueira, e uma víbora fugia do calor do fogo. Aí Paulo foi pegar um graveto. Quando ele foi pegar um graveto, a Bíblia diz que uma víbora prende na mão dele e pica a mão de Paulo. A Bíblia diz que Paulo não sofreu dano nenhum. Paulo não sofreu nenhum mal. Agora tem isso aqui. No versículo número 7 diz assim, perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, ao qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo, ardendo em febre. Paulo foi visitar e orando impôs as mãos e o curou. Glória a Deus. Irmão, entenda isso aqui. Peraí. A víbora pegou na mão de Paulo. A víbora picou a mão de Paulo. Com certeza a mão de Paulo doeu, porque foi uma picada de uma cobra. Só que percebe que a Bíblia vai dizer que perto daquele lugar tinha o pai de Públio, que estava enfermo. Era dono de uma ilha, estava enfermo o pai de Públio. Aí a Bíblia diz que Paulo foi orar sobre ele, e colocou as mãos sobre ele e o curou. Agora entenda, a dor de Paulo serviu para curar o pai de Públio, porque percebe, a cobra picou na mão dele, mas a mesma cobra que a mão pica, é a mesma mão que ele estende para curar. Por isso que Paulo disse, aceite o sofrimento de agora, porque a glória é maior. Eita, glória a Deus, olha que tremendo, vou repetir, Romanos 8,18, Paulo disse, considere o sofrimento de agora, porque a glória que Ele vai revelar em nós não vai ser comparado. Aleluia, olha que tremendo, por isso que Paulo está falando, aceita a dor, recebe essa dor, porque a dor que você está sentindo agora vai servir para curar a gente, rapaz. Aleluia, Deus Ele não permite uma dor sem propósito. Glória a Deus, aleluia a Deus, oh glória a Deus, aleluia. Entenda isso aqui, olha que tremendo. Por isso que Paulo vai dizer, considere o sofrimento, aceita o sofrimento de agora, porque a glória que Ele vai revelar é muito maior. Percebe? A cobra picou a mão dele, mas a mesma mão que a cobra pica, é a mesma mão que ele estende para curar o pai de Públio. Porque maior do que a dor, é a glória que Ele revela mais tarde. Aleluia a Deus, glória a Deus. Deus jamais permite uma dor sem propósito. Talvez você está sentindo uma dor, está passando por uma dor muito grande, mas a glória que Deus vai revelar é muito maior do que essa dor. Eita, glória a Deus, aleluia a Deus, oh glória a Deus. Irmãos, olha que tremendo. Paulo disse, considere, aceite a dor. Talvez essa dor está grande, mas Deus vai usar essa dor que está passando para curar muita gente. Olha que tremendo. A Bíblia diz que, à vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha foram até Paulo e foram curados. Agora entenda, peraí. A cobra picou a mão de Paulo. Paulo curou o pai de Públio. Aí a Bíblia diz que se espalhou a notícia que Paulo colocava a mão e as pessoas eram curadas. Aí a Bíblia diz que veio os demais da ilha. Todos da ilha foram curados. Então peraí, a cobra picou, mas o que foi maior? A glória que Deus revelou depois. Por isso que Paulo disse, considere o sofrimento de agora, porque a glória que há de ser revelada de nós é muito maior do que o sofrimento. Paulo foi picado na mão, mas o que Deus fez depois foi muito maior do que a picada. Aleluia a Deus, eita glória a Deus, aleluia a Deus. Irmão, talvez você não está entendendo sua dor.
Mas Deus vai usar da sua dor para curar muita gente. Percebe que a cobra pegou na mão de Paulo, mas a mesma mão que a cobra pica é a mesma mão que ele estende para curar a ilha toda. Porque maior do que a dor é a glória que Deus revela depois. A Bíblia diz no livro de Ageu, o Senhor disse, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que Deus tem pra gente é muito maior. Por isso que a Bíblia diz, considera, aceita o sofrimento de agora, porque a glória que há de se revelar de nós é muito maior do que aquilo que está passando agora. O que Deus vai fazer é muito maior. A Bíblia diz que não se compara a glória da segunda casa com a primeira, rapaz. Aleluia a Deus. Oh, glória a Deus. Olha que tremendo. Aleluia. Olha que tremendo, irmão. A Bíblia diz que Paulo leva uma picada na mão. Aí Paulo vai curar o pai de Públio com a mesma mão que a cobra pica. Porque Deus usa da dor para curar. Deus usa do sofrimento para curar. Por isso que Paulo disse, receba, aceita essa dor. Quem está falando para você é alguém que passou por dor. Olha que interessante, isso aconteceu em Atos. Foi antes de Romanos. Paulo primeiro sentiu dor. Depois ele escreve, considera o sofrimento. Por quê? Porque ele sabe o que significa passar dor. Paulo sabe. Paulo era um homem que tinha um espinho na carne. Quem está falando com você é alguém que sabe de dor. Quem tá te orientando aqui é alguém que sabe de dor, é Paulo. É um homem que teve dor. É um homem que foi picado, é um homem que teve espinho na carne. Olha que tremendo, irmão. Olha o que ele diz, considere o sofrimento de agora. Porque a glória que há de se revelar de nós mais tarde não se compara. Sabe o que está dizendo? Olha que interessante, não se compara o que Deus vai fazer depois. Talvez você está falando um momento de dor. Talvez você fale, evangelista Vitor, você não tem noção da dor que eu estou passando. Você não tem noção. Tive percas. Tive um processo muito grande, está doendo, é doloroso. Mas Deus vai usar a tua dor para curar muita gente. Deus jamais permite uma dor sem propósito. Você quer ver uma coisa? Jesus, a Bíblia diz que Jesus diz assim. A Bíblia diz que o Senhor disse assim, João 12:32. Jesus fala assim, quando eu for ressuscitado da terra, atrairei todos a mim. Olha o que Jesus disse, entenda isso aqui. Quando eu for ressuscitado da terra, atrairei todos a mim. Então percebe, Jesus estava na cruz, irmão. Passou dor, foi cuspido, os pregos entronizaram o punho dele, coroa de espinho na cabeça, passou dor, chicotada. Glória a Deus. Aleluia. Foi chicoteado, passou dor. Mas a Bíblia diz que ele disse assim, mas quando eu se levantar, eu atrairei todos a mim. Maior do que a dor de Jesus. Olha onde a gente está hoje. Olha o que ele fez. Por causa da dor dele na cruz do Calvário, ele me aproximou. Aleluia. Deus jamais permite uma dor sem propósito. A dor que Deus permite não é sem propósito, irmão. Aleluia. Olha que tremendo que Jesus fala. Quando eu for ressuscitado da terra, atrairei todos a mim. Só que percebe que antes de Jesus atrair, foi ele que passou na cruz por dor, por sofrimento. Foi cuspido, levou 40 chibatadas. Foi pregos entronizados no punho de Jesus. Coroa de espinho na cabeça, sendo cuspido, levando tapa na cara. Aleluia. Olha o que Jesus fez por nós, irmãos. Passou dor. Só que olha o que acontece. Quando eu for ressuscitado, atrairei todos a mim. Maior do que a dor foi o que Deus revelou depois. Todos vai ser atraído a Ele. Aleluia. Olha hoje. Talvez hoje você serva ao Senhor. Mas por que você serve ao Senhor hoje? Por causa da dor que Ele passou na cruz do Calvário. Deus não permite uma dor sem propósito. A Bíblia vai dizer em João 21 que Jesus, Ele aparece no meio dos discípulos. E Ele fala para Tomé. Tomé, toca Tomé. Toca nas minhas feridas, Tomé. Toca. Por que Ele falou para Tomé? Porque Tomé, ele estava desacreditado. Ele disse assim, só vou acreditar se eu tocar nas feridas dele. Olha que interessante, olha que tremendo. Aí Jesus aparece e fala, Tomé, toca. Percebe que a dor dele, que ele passou no Calvário, serviu para aumentar a fé de um incrédulo. Deus não permite uma dor sem propósito. A dor que Deus permite, irmão, tem propósito. Por isso que Paulo disse, considere o sofrimento de agora. Aceite o sofrimento de agora. Porque a glória que Deus vai revelar é muito maior do que o sofrimento, rapaz. Aleluia. Você lembra de Lázaro? A Bíblia diz em Lucas 16:19, que tinha um homem rico, que se vestia todos os dias de linho fino, e tinha um mendigo que ficava na porta dele. A Bíblia diz que os dois morreu. O mendigo foi levado para o seio de Abraão, o rico para o Hades. Aí percebe que o mendigo, quando estava na terra, o mendigo contemplava o rico. Só que a Bíblia diz que quando os dois morrem, o mendigo foi para o seio de Abraão. Então percebe, o que Deus tinha para Lázaro era maior. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Lázaro estava na terra passando por necessidade, passando por aflição, contemplando o rico, todos os dias se alimentando de luxúria, vivendo bem, e Lázaro sem nada. Lázaro na aflição, passando dor. Quantas vezes Lázaro não sentiu dor no estômago, ansiando comer as migalhas que caem da mesa do rico? Mas percebe, quando ele morre, a glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Aleluia. O que Deus revela pra gente, irmão, muito maior. A Bíblia diz
que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, não subiu ao coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. O que Deus tem para nós é muito maior, irmão, não se compara. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Paulo vai dizer, considere o sofrimento de agora, que a glória que há de se revelar de nós não vai se comparar com o que Deus vai fazer. Talvez você está no momento de dor, escuta o que eu estou falando. Talvez você está no momento de dor, mas essa dor que você está passando agora, Deus vai usar ela para curar muita gente. Por isso que Paulo disse, considere o sofrimento de agora, que não há de ser comparado, irmão, com a glória que Ele vai revelar em nós mais tarde. Então percebe, a glória mais tarde que vai revelar, não se compara com aquilo que você está passando agora. Essa dor não vai se comparar com o que Deus vai fazer. Eita, glória a Deus, aleluia. A Bíblia diz, em João 9, que Jesus está caminhando, e ele vê um homem cego de nascença. Os discípulos vão dizer, mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele, para que ele nascesse cego? Jesus responde, nem ele pecou, nem os pais, mas isso é para que a obra de Deus se manifesta. Então percebe, maior do que a deficiência daquele homem era a obra por detrás. Aleluia a Deus! Maior do que a deficiência daquele homem era a obra que tinha por detrás daquilo, rapaz. Eita, glória a Deus! Olha que interessante, o discípulo vai olhar e vai falar, mestre, quem pecou? Achou que era pecado. Aí Jesus fala, nem ele pecou, nem os pais dele, mas isto é para que o poder de Deus se manifesta. Então percebe, maior do que o sofrimento de agora, é o poder que vai ser revelado depois. Aleluia a Deus! Por isso que Paulo disse, considere o sofrimento de agora, que não há de ser comparado com a glória que Ele vai se revelar em nós. O que Deus tem pra gente, irmão, é muito maior. O que Deus há de fazer na sua vida é muito maior. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Por isso que Paulo diz, considere o sofrimento de agora. Porque Paulo entende, a cobra pegou na mão dele. E depois que a cobra pega na mão dele, Paulo entendeu. Peraí, essa dor que eu passei agora, a glória vai ser revelada mais tarde. Aí Paulo estende a mão e cura o pai de Públio e a ilha toda. Então parceiro, maior do que a dor é a glória que vai ser revelada em você mais tarde. Talvez você está no momento de dor, mas Deus vai usar a sua dor para curar muita gente. Sua dor vai servir de testemunho. A sua dor vai curar muita gente, irmão. Olha que tremendo, por isso que Paulo diz, considera essa dor, aceita a dor, aceita essa dor do tempo presente, porque a glória da segunda casa será maior. O que Deus vai fazer por intermédio da tua dor vai ser maior. Paulo foi picado, e depois que ele escreveu, Paulo entendeu que a dor dele ia servir para curar muita gente daquela ilha. Não curou só o pai de Públio, curou o pai de Públio e a ilha toda. Porque Deus não permite uma dor sem propósito. Reflita nisso, foi até aqui que Deus me deu. E eu finalizo repetindo esse versículo para a tua vida. Considero o sofrimento de agora, que não há de ser comparado com a glória que Ele vai revelar em você mais tarde. Reflita nisso em nome de Jesus, que Deus fale contigo.